Eu não acho razoável que a STJ diga, olha, tal parcela é tributável por isso, por isso, por isso, e nós dissemos que não, digamos que não. Porque a ele cabe a última palavra na interpretação de direito tributário, não é nós. Da mesma forma que eu digo o seguinte, se nós dissermos que o aviso prévio salarial, ele não pode ser que é indenizatória, a parcela. Porque o sistema de competências reserva para cada poder, ramo do poder, um papel que é exclusivamente seu. Tanto que se eu disser que não é inconstitucional e o Supremo disser que é, eu digo, olha, o Supremo deu a última palavra. Então, como as competências são fracionadas e o trabalhista, a palavra final é nossa, salvo se o Supremo invocar matéria constitucional, eu digo que nós fixarmos o direito precedente, o STJ tem que seguir de forma também inversa, quando ele, em matéria de sua competência própria, fixar um precedente, para nós também seria efeito vinculante. Chegando à sentença, temos algumas novidades do fato novo, artigo 493, que obriga o contraditório prévio. O juiz não pode adotar um fato novo como fundamento superveniente à sua decisão, sem que dê à parte o contraditório. Isso vale para o primeiro grau, vai valer também lá para o segundo grau e também para o Tribunal Superior do Trabalho. Tem uns casos muito interessantes em São Paulo, que é uma lei estadual que foi tida como inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, e muitos desses casos, o julgamento do TJ Paulista ocorreu depois que o TRT julgou a matéria. Eu entendi claramente que deveria sim, eu não posso, se o Tribunal de Justiça de São Paulo diz que é estadual, frente à Constituição estadual, claro, né, é inconstitucional, é uma lei municipal frente à Constituição do Estado de São Paulo, e o fez em juízo concentrado, não um juízo diferido, em controle concentrado, eu não posso dizer que a norma é válida, porque ele retirou no mundo jurídico, e o fez isso, e o fez depois de ter julgado, sido julgada a causa pelo TRT. A discussão nossa, que está no Congresso Nacional, é horroroso, é terrível, é pior do que o que tem hoje. Eu acho que ele é pior do que o CPC 73, porque o Congresso transfigurou, eu vou usar uma expressão bem típica do momento, esquartejou o projeto. Não tem nada que seja de efetividade. Nada. Inclusive, proíbe que o juiz averbe a decisão no SPC. Decisão trabalhista, claro, que as outras podem todas. Limita o bacinjude, restringe, mas o projeto é trágico, na minha forma de compreensão. Por uma razão muito simples, né? Vários segmentos negociaram e ele foi sendo desfigurado e se torna um projeto muito pior do que o CPC atual, mas muitíssimo pior, talvez pior do que o de 73. Mas, enfim. Seguindo ainda em relação à sentença, a remessa de ofício, artigo 496, parágrafo 3º do CPC. Duas mudanças importantíssimas. Primeira, a elevação do valor da causa que dispensa a remessa de ofício, e também a segunda mudança, independentemente do valor, quando a decisão estiver em conformidade com precedente judicial. Observe que o Código autoriza a tutela de evidência quando houver precedente, o Código autoriza a decisão liminar de improcedência quando houver precedente, o Código autoriza a decisão parcial de mérito quando houver precedente, o Código autoriza a remessa de ofício, dispensa no caso, quando houver precedente, ou seja, tendo precedente, o Código vai limitando, vai facilitando a atividade do juiz. Chegando um pouco ao tribunal, aí já a segunda instância, novidades interessantes. O Código define um critério único de prevenção, artigo 930, parágrafo único. Quem primeiro conheceu da causa está frito, vai ficar com ela até morrer, o processo. Ou seja, o critério agora é a distribuição ao relator. Para a causa originária, e a novidade, causas conexas, que não havia no Código Novo, e execução. Então, quem primeiro conhecer no tribunal um processo, todos os recursos relativos àquela causa passam a ser de competência do relator prevento. E, a novidade também interessante, ações conexas, que o Código não tratava anteriormente, como faz agora no artigo 930, parágrafo único, se não me falha a memória. Isso. O primeiro recurso
protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo. Isso muda bastante a competência do relator, porque não somente da causa originária, os recursos subsequentes a ela também são preservados, mas agora a novidade são os processos conexos. Isso pode ampliar em muito a competência do relator quando houver um caso de conexão. Artigo 932, que trata dos poderes do relator. Qual foi a compreensão do legislador? O que fez o legislador? Em primeiro lugar, deu ao anterior artigo 515 anterior, maior objetividade. Que antes era assim, era a expressão que o legislador utilizava era muito abstrata. Eu não me lembro agora como tratava, mas enfim, vou me lembrar daqui a pouquinho. Agora, fundamentalmente, ele quis dar, primeiro, uma definição mais objetiva de como o relator pode agir, definindo claramente os casos em que ele poderá desprover ou prover o recurso, mas com um viés. Ele enfraqueceu, ele procurou enfraquecer, melhor dizendo, a atuação do relator monocrática, valorizando o colegiado. O Supremo Tribunal Federal tem decisões já tranquilas, no sentido de que o relator pode atuar sempre monocraticamente, na expressão do Código, proferindo decisões unipessoais, eu uso a expressão de decisão unipessoal, porque sempre haverá recurso para o colegiado. Não fere a colegialidade a atuação do relator de modo unipessoal, porque sempre haverá a possibilidade de um colegiado rever a decisão em última instância. Mas observem que ele, por ser mais objetivo, tem situações que ele não previu. E aí gerou algumas discussões interessantes. Por exemplo, diz lá, não conhecer do recurso, inciso 3, artigo 932, quando for a hipótese de recurso inadmissível. Neste caso, entende a doutrina, que essa não admissibilidade do recurso, os incisos 1 e 2, obviamente, só um parêntese, trata dos poderes gerais que tem o relator, como sempre foi, de conduzir o processo até o julgamento. O relator no tribunal é a autoridade máxima do processo até chegar ao colegiado. Tudo o que houver, a competência é dele. Incidentes processuais, medidas cautelares, medidas de urgência, melhor dizendo, usar a expressão do Código, tudo é do relator. Inciso 1 do artigo 932. Ele ordena, decide, resolve, até chegar ao colegiado e julgar o processo. Inciso 2, apreciar pedido de tutela provisória, não é o caso. Inciso 3, não conhecer recurso inadmissível. É a grande discussão. O que é recurso inadmissível? É só o que não tem pertinência com o caso? A doutrina elastece um pouco essa compreensão de inadmissibilidade para também nela incluir o recurso no qual não foram preenchidos os pressupostos extrínsecos. Intempestividade, falta de preparo, estaria aqui dentro dessa ideia de inadmissibilidade. Não seria, portanto, sinônima de inadequação, seria sinônimo de recurso que não reúne condições de viabilidade para o seu exame na etapa inicial da sua admissibilidade no tribunal. Mas é claro que, quando ele vai dizer, mais adiante, no inciso 4, tratando das situações em que ele pode negar provimento, e no inciso 5, dar provimento, aí faltou muita coisa. E eu fui analisar isso, discutir até com meu amigo Fred Didier, eu e Fred, professor Fred Didier Júnior, para ser mais... Nós temos uma relação muito próxima de amizade até científica, muito menos do que pessoal. Sim, nós não encontramos com muita frequência. Essa semana, por acaso, encontrei com ele 3 vezes, mas trocamos mensagem, discutimos muito aspectos do novo código. E eu faço umas provocações para ele, e ele responde tudo isso via nosso grande comunicador de hoje, que é o WhatsApp. E eu mostrei a ele que aqui ficou um problema. O relator pode, em casos que antes falava, me lembrei, recurso manifestamente inadmissível, era a expressão do artigo 515, né? 557, aliás, do CPC. Agora, ele objetivou e restringiu. Só pode julgar mérito nos casos do inciso 4 e inciso 5. Fundamentalmente, quando houver precedente.
E aí nós temos um problema. Mas aí, interpretando esse dispositivo com o outro da Lei 13.015, o artigo 8... Cadê? Eu botei isso aqui em algum lugar. Fugiu. Daqui a pouco eu me lembrar. Eu botei aqui em algum lugar, sumiu aqui. Porque ontem fiz uma transparência, fui modificando aqui o artigo. É o artigo, é o parágrafo, se não me falha a memória, quarto ou quinto do artigo 896 da CLT. Ou seja, conjugando essas duas normas, a CLT a autorizar o relator a agir e o CPC a autorizar exame de mérito, o tribunal concluiu que o relator pode sim julgar mérito, não apenas quando houver, como o CPC prevê, precedente judicial. Mas jurisprudência notória, iterativa e atual do Tribunal Regional do Trabalho autoriza o relator, sim, a julgar mérito, evidentemente, sendo passiva de decisão de revisão via agravo interno, como o Código Novo consagra o antigo agravo, né? O chamado agravo interno. Ou seja, o relator tem a sua atuação preservada no novo Código, também para juízo de mérito, não apenas, aí já é a nossa interpretação na súmula, na Instituição Normativa 39, não apenas nos casos em que há precedente judicial, como também aplicando o artigo 896, que se refere ao TST, mas também aplicado aos regionais, por delegação, obviamente, da própria norma, estaria ele autorizado a agir de modo monocrático, julgando, portanto, provendo ou não recurso ordinário, o agravo de petição, por ato unipessoal, o nome do código agora é decisão unipessoal, obviamente limitada, ressalvada a possibilidade de que haja agravo para o órgão colegiado respectivo, chamado agravo interno, como prevê o novo código. Uma discussão sobre prazos para sanar vícios, o relator também pode conceder, aliás, diz o código, deve, o artigo 938, parágrafo 1º do CPC, com o artigo 932, parágrafo único, 938, parágrafo 1º, 38 e 932, dispositivos que determinam ao relator que, antes de proferir decisão processual, dê a oportunidade que a parte venha a sanar vício. Há uma discussão enorme sobre que tipo de vício é este. O tribunal procurou restringir, dizendo, por exemplo, que no caso do preparo, só se aplica às custas, por disposição expressa do Código. Por conta daquela norma daquela interpretação segundo a qual o depósito judicial tem natureza própria. Eu reconheço que a dificuldade doutrinária é grande dessa divisão, o tribunal entendeu como uma forma de, como a sua jurisprudência afirmava o entendimento de que depósito judicial não está ligada à viabilidade do recurso em si, mas garantia da execução futura, entendeu que só se restringiria às custas. Algumas normas de procedimento. Eu vou aqui adiantar um pouquinho, senão eu não consigo chegar ao final. Eu preparei aqui um material que dá para a gente falar aqui umas 4 ou 5 horas, mas eu tenho que viajar 1h da tarde. Por exemplo, pautas. Os prazos que o Código previu são maiores que o regime interno do tribunal prevê. Se aplica o Código, 5 anos de antecedência, artigo 934. Adiamentos, processos que o tribunal adia, agora também são pautados, se não julgados na primeira sessão subsequente. Se o relator, por exemplo, adiar um processo, ele vai para a sessão subsequente, se não, tem que entrar em pauta, por razão óbvia, né? O advogado saber que quando vai ser julgado o seu processo. O Código prevê, não se aplica a nós, que a parte possa sustentar oralmente algumas, no caso do agravo de instrumento, tutela provisória. Como no nosso caso não cabe agravo de instrumento para esse fim, não haveria sustentação oral agravo de instrumento. Mas prevê, todavia, que é uma novidade para os regionais, que cai sustentação oral em agravo interno da decisão que extingue a ação rescisória e mandado de segurança. Isso é uma novidade, que eu acho que o Código se imporá ao regimento interno, ou seja, o relator, no tribunal, de forma monocrática, extingue a ação rescisória, por exemplo, indefere a petição inicial, ou a ação mandamental. Este agravo interno, o Código prevê que caiba sustentação oral. Também, nesse particular, a meu sentir, tribunal se aplicará ao CPC, ao regimento interno. Como também prevê sustentação oral em agravo interno, na decisão do relator que extingue a reclamação. Eu falei um pouquinho sobre a reclamação mais adiante, ou seja,
a decisão que, nesse caso, também será objeto de citação oral nos recursos. Normas de menor importância, prazo de citação oral, 15 minutos, eu acho que o código se impõe por conta agora do dever de colaboração, mas é um detalhe que vai ficar para depois. Vista regimental, isso aqui foi uma novidade para os tribunais. Prazo de 10 dias, prorrogável por um outro prazo de 10 dias. A norma eu acho muito salutar. Embora reconheçamos que nem sempre é possível cumpri-la, pela dificuldade que processos são mais trabalhosos, etc., tem um outro sentido. É aquela vista que nunca volta, né? Assim, que fica lá anos a mão do colega, por razões justificáveis ou não, eu me refiro mais a essas últimas, e com isso o tribunal não presta sua jurisdição. Enfim, o voto, disso é uma norma também é óbvia, que pode alterar o voto até por causa do resultado. Então, se o juiz mudar o julgamento no tribunal, não é nada demais, até o resultado ser proclamado. Mas é uma novidade importante, o voto vencido passou a ser parte integrante do acórdão, necessariamente declarado. Artigo 941, parágrafo 3º. Então, se eu divergir agora, eu tenho que juntar o meu voto no processo, que ele se encarta ao julgado para todos os fins, inclusive de pré-questionamento. Isso é uma mudança radical. Não precisa mais a parte agora provocar o advogado, provocar o tribunal, em embargos declaratórios, para juntar o fundamento do voto vencido. Ele tem que ser juntado ao processo necessariamente e, observe que é importante, servirá até para pré-questionamento. O que o voto divergente tratou está pré-questionado. Não precisa mais embargar para juntar voto vencido, que nem sempre era juntado ao processo. Claro que nós temos feito isso no tribunal. Os demais divergentes que acompanharam o voto inicialmente divergente, o primeiro voto divergente, podem, claro, adotar como suas as razões daquele voto, o que vai dispensar os outros colegas de fazerem votos no mesmo processo. Então, por exemplo, o desembargador Vicente foi o primeiro a divergir. A desembargadora Zuí não precisa fazer um outro voto, se ela vai adotar as razões dele, pede vênia, e registra a certidão de julgamento que está adotando os fundamentos do desembargador Vicente, que foi o primeiro a divergir, se não há, por parte dela, nenhum acréscimo de fundamentos que não estejam no voto divergente primeiro a ser proferido. Alguns pontos também interessantes. Há um detalhe também que eu acho fundamental falar, a uniformização da jurisprudência. O Código Novo acabou com o incidente de uniformização de jurisprudência. Substituiu por dois outros. O incidente de resolução de demandas repetitivas, no regional, e no regional também o incidente de assunção de competência. O que diferencia um do outro, fundamentalmente, que o primeiro exige casos repetitivos, nos quais já esteja pelo menos um no regional. É importante assinalar, esse incidente não é uma avocatória. Ele só pode ser... Por que eu chamo a atenção? Porque o juiz de primeiro grau pode provocar esse incidente. Mas só pode provocar, digamos, o juiz da vara de Marabá, né, a juiz da vara de Marabá, percebe que tem um tipo de ação, um tipo de demanda que está se repetindo muito na região. E há mais de uma vara com entendimentos divergentes sobre o tema. Ela pode informar ao tribunal por ofício, demonstrando que esta matéria está sendo questionada com muita frequência e que há entendimentos díspares que era importante que o tribunal instaurasse o incidente e definisse qual é a norma para aquela questão jurídica. Mas o tribunal só pode instaurar depois de chegar ao primeiro processo, único que seja, no regional, via recurso. Ele pode instaurar o primeiro grau para o segundo grau, instaurar o incidente, porque ele não tem competência delegada por recurso ordinário. Então, ela pode provocar o tribunal também pode, qualquer relator, qualquer colega, qualquer desembargador, reconhecendo o fato na turma, está um incidente, acolheu-lo, vai ao pleno, o órgão que julga o incidente no tribunal, regimentalmente, o tribunal faz a disciplinaridade, ou seja, ela nasce da primeira instância, ele nasce no regional, as partes podem provocar, também, o Ministério Público do Trabalho, para que o tribunal se aplicará horizontalmente no plano interno, verticalmente
primeiro grau. O J, todavia, no